O dia em que os humanos e demônios entraram em guerra novamente finalmente havia chegado, e ao ver seus preciosos amigos feridos em batalha, o Sato usou seu poder de cura para derrotar um general demônio na força bruta para assim poder salvá-los. E aí galera, eu sou o Natsu, e hoje vamos acompanhar a parte final do anime Chiyu Mahou no Machigata Tsukai Kata. Lembrando que o nome do anime sempre está na descrição do vídeo. A história continua com os membros da equipe de resgate indo justamente em direção ao campo de batalha, e o protagonista acabou falando algo que fez Rose se lembrar de seu passado. Com isso voltamos 5 anos antes, e a partir daqui veremos uma parte do passado de Rose, que eu vou tentar resumir bem para vocês. Um ataque dos demônios estava acontecendo, onde eles estavam justamente caçando algumas criaturas no reino dos humanos, o que normalmente não fazia muito sentido. Rose ficou encarregada de investigar o motivo disso, e esses eram seus companheiros de batalha, porém somente ela tinha habilidade de cura no grupo, e o resto eram todos cavaleiros que acompanhavam ela. Quando eles descobriram que sua capitã estaria com eles nas linhas de frente dessas investigações, ficaram completamente contentes por isso, chegando a ter certeza de que eles não precisariam se preocupar em vencer essa luta. Enquanto eles acampavam, a jovem vice-líder não estava conseguindo dormir, e conversou um pouco com Rose, mas ela achou que não tinha nada demais para ser a vice-líder do esquadrão da capitã, mas logo Rose contou a ela algumas habilidades que ela possuía. Depois de pesquisarem um pouco mais sobre o que estava acontecendo, eles finalmente haviam encontrado com vários demônios que estavam caçando algumas feras. Quando ela foi falar com o líder deles, ele não deu muita opção para eles a não ser lutar, e ela pediu para que seus companheiros cuidassem dos outros, pois não poderia curá-los enquanto estivesse lidando com aquele em sua frente, que era bem forte por sinal. A luta entre os demônios e os soldados de Rose finalmente havia começado, e claramente o demônio lutava de igual para igual contra ela, dando inclusive bastante trabalho também. Quando ele sacou uma espada amaldiçoada, ele começou a falar algumas coisas para Rose que não fizeram muito sentido inicialmente, porém logo ele deu o comando para seus soldados, e os amigos preciosos de Rose começaram a ser deletados um após o outro. Os demônios até mesmo se sacrificavam somente para poder acabar com os seus inimigos, e cada companheiro dela caiu, inclusive até mesmo ela recebeu uma ferida em seu olho direito, e a ferida não poderia ser curada por um tempo por ser uma espada amaldiçoada. Quando Rose estava para ser apagada da história, a vice-líder dela sacrificou sua vida para salvar sua capitã, e isso fez com que Rose se lembrasse de tudo que eles passaram e a confiança que seus amigos tinham nela. Isso despertou uma enorme fúria nela, que começou a dar uma surra no demônio que estava dando bastante trabalho para ela antes, chegando até mesmo a prender ele na árvore com sua própria espada. Quando ela iria acabar com a vida dele, mesmo estando sem forças, a garota que agora era comandante do Lorde Demônio apareceu para poder salvar seu mestre. Quando ela olhou para trás, Rose viu justamente sua vice-líder, não tendo assim forças para poder seguir em frente com a finalização do demônio, e ao voltar para sua amiga, ela até tentou curá-la, porém as feridas eram profundas demais para isso e ela não conseguiria mais salvá-la. Essa jovem dama apenas disse que estava feliz por poder lutar ao lado de Rose, e tinha certeza que todos os outros pensavam dessa mesma forma também, e ela pediu para que Rose continuasse sendo a pessoa maravilhosa que ela era. Retornando para o reino, foi nessa hora que Rose passou seu relatório e pediu para ser afastada de seu posto como comandante do batalhão, e que o rei revogasse também o seu título de cavaleira. Na cidade, ela acabou encontrando com os pais de um de seus companheiros que faleceram, e apesar de eles já saberem o que aconteceu com seu filho, eles agradeceram a ela imensamente. Isso porque o garoto era praticamente um delinquente, e mudou da água para o vinho depois que conheceu Rose. Inclusive, se mostrava até mais feliz por estar ao lado dela. Um mês já havia se passado até que Siglis tentou falar com ela, e apesar de agora ela poder curar o seu olho, ela não queria fazer isso, pois isso seria justamente uma prova para ela, para que ela sim se lembrasse do dia que deixou seus companheiros morrerem. Enquanto estava sozinha em sua casa, ela acabou se lembrando dos seus companheiros, e até chegou a ver eles aconselhando sua capitã a seguir em frente. Com isso, o coração da capitã, conhecida por ser a mais durona de todas, acabou ficando em pedaços, e apenas por esse momento, ela resolveu ser fraca e colocar para fora suas verdadeiras emoções, se desmanchando em lágrimas por perder aquilo que era mais importante para ela. Foi nessa hora que ela resolveu criar o esquadrão de resgate, e na atualidade ela precisava somente de mais alguém que fosse exatamente como ela, e agora o esquadrão dela estava completo graças ao protagonista. Voltando ao presente, Rose disse que estava feliz por ter encontrado com ele, e que a existência dele era bem rara também, e somente ele e ela poderiam sobreviver àquele tipo de treinamento pesado que ela passava para ele. Enquanto alguns dormiam em algumas tendas no campo de batalha, o Sato já tinha desperto para a guerra, e o mesmo aconteceu com a amiga dele, Suzune, que apareceu
apareceu vestindo uma armadura nova, mas pelo jeito ela estava apenas tentando aliviar a tensão do campo de guerra. Kazuki apareceu depois para poder resgatar o protagonista da jovem bela dama, e não demorou para vermos cada um recebendo instruções sobre o que fazer no campo de batalha. Conforme Suzune e Kazuki conversavam, ele pediu a ela para que ela não exagerasse demais, e ainda queria saber mais detalhes sobre ela ter dito que o Sato aceitou ela da maneira que ela era de verdade. Ao avistarem o exército do Rei Demônio se aproximando, o primeiro ataque foi lançado, mas aquilo não passava de uma miragem e o verdadeiro ataque vinha de outra direção. A equipe de resgate também se preparou para resgatar os companheiros no campo de batalha, e as primeiras vítimas chegaram rapidamente após o início da batalha, e até mesmo aquela cobra gigante estava no meio dessa guerra também. O Cavaleiro Negro de antes estava entediado e até foi atingido pelas costas, mas ele tinha uma habilidade bem fora do comum, e antes que esse soldado fosse deletado, um da equipe de resgate apareceu para resgatá-lo rapidamente. Agora era hora de Rose e o Sato começarem a agir também, e finalmente entraram no campo de batalha, e ao ouvir do Cavaleiro Negro, o Sato se lembrou da visão que teve recentemente. Rose acabou dando um conselho para seu precioso companheiro de batalha, e cada um foi para um canto da guerra, e agora o Sato estava vendo que os estragos da guerra poderiam causar. Os heróis que estavam na linha de frente acabaram encontrando justamente com o Cavaleiro Negro de antes, e a profecia que o protagonista viu estava para se tornar realidade em breve. As pessoas que o atacaram foram quase apagadas depois disso, e Suzune descobriu que a magia do Cavaleiro Negro era justamente refletir qualquer dano que ele recebesse para aquele que causou o dano em si. Enquanto isso, o Sato sentiu uma enorme dor de cabeça devido à lembrança que ele tinha do futuro que foi permitido a ele ver, e ele acabou sendo salvo pelo cavaleiro que ele mesmo salvou antes. Voltando para os heróis, a jovem dama teve uma ideia para poder assim descobrir mais sobre a habilidade do Cavaleiro Negro, e depois de desferir alguns golpes, ela percebeu que na parte das costas dele o golpe não havia sido refletido. Com isso, ela achou que o ponto fraco dele era a parte das costas, sendo completamente ferido logo depois disso. Porém, no instante que Kazuki se aproximou para poder finalizar o cavaleiro, infelizmente os dois foram feridos gravemente com isso. O Cavaleiro Negro apenas fingiu estar ferido para que Kazuki se aproximasse, e ele usasse assim o refletir na Suzune também, pegando os dois coelhos com uma armadilha só. Enquanto ela se lembrava do mundo real, ela comentava que foi extremamente grata por ter encontrado com o Sato. Além disso, ele foi o único que aceitou ela da maneira que ela era de verdade, o que nos mostra que ela com certeza desenvolveu sentimentos por ele. Quando Suzune estava para ser deletada da história definitivamente, o Sato apareceu dando um belo soco de cura brilhante no cavaleiro, chegando a ficar perdido ao ver os dois daquele jeito, mas graças aos céus ele conseguiu chegar a tempo de curá-los. Ele foi o único até agora que havia conseguido causar uma dor verdadeira na Cavaleira Negra, e começou a correr enquanto curava seus preciosos amigos logo depois disso. Suzune avisou a ele que ele foi o único que conseguiu causar uma dor de verdade na Cavaleira Negra, devido à habilidade dela de refletir os golpes, e agora o Sato resolveu parar para lutar frente a frente contra aquela cavaleira. Ao acertar mais um golpe, ela estava começando a ficar desesperada por não entender como que ele conseguia lutar frente a frente com ela, e Kazuki agora também havia desperto graças ao prota. O Sato estava lutando contra um general do Lorde Demônio, e por fim ele deu um golpe que arremessou aquela cavaleira para longe, como se fosse nada. Ao mesmo tempo que ele ataca, ele também curava a cavaleira, e os danos que ela estava recebendo eram totalmente da força bruta do Sato, e não da magia de cura em si. A Cavaleira Negra resolveu levar as coisas mais a sério agora, e o Sato também achou melhor ficar sério também. E no instante que os dois golpes se chocaram, foi simplesmente uma cena linda de se ver, mas o Sato quebrou a espada dela e ainda conseguiu acertá-la. Com esse ataque, ele nocauteou o inimigo, que era uma ameaça para a vida de seus amigos, e vemos que era apenas uma garota apesar do trabalho que ela deu. Graças a isso, eles conseguiram capturar a cavaleira de antes, e Suzune provocou ele devido ao nome que ele tinha dado para o golpe dele, e quem ensinou isso para ele foi justamente Rose, no último momento em que eles estavam juntos no campo de batalha. A cobra gigante de antes havia chegado na linha de frente também, e enquanto os heróis foram para o campo de batalha, o Sato foi pego por Rose, explicando assim tudo o que havia acontecido depois disso. Apesar de não mostrar isso diretamente para ele agora, ela era grata por ele ter conseguido derrotar o inimigo, e isso ela disse em voz baixa enquanto retornava com o Sato para o local onde os feridos estavam. A comandante do exército do Lorde Demônio resolveu se retirar depois de ouvir que havia mais um igual a Rose no campo de batalha, e depois disso, os heróis acabaram com aquela cobra gigante de uma vez por todas. Rose apareceu dizendo que o inimigo havia começado a recuar finalmente, e comentou que o fato de ele ter salvado os heróis foi um fator crucial para que eles conseguissem vencer essa batalha nessa guerra, o parabenizando logo depois disso. Ao ouvir isso e se lembrar de tudo que ele já passou, o jovem rapaz acabou chorando, e ele disse que era feliz por ter conhecido pessoas como Rose, e agora ela disse a ele que era grata também por ele não
não ter morrido no campo de batalha. Finalmente o garoto acabou apagando devido à exaustão, e depois de um tempo avistamos o prota sendo chamado para a cidade novamente, mas dessa vez as pessoas estavam encantadas pelos feitos do jovem rapaz no campo de batalha. Até o cavaleiro que ficava na entrada do castelo agradeceu ao protagonista pelos seus feitos, e pelo visto esse rapaz era bem prestativo com relação a servir. O rei queria pedir a ajuda dele em algo, e apesar do interrogatório com a Cavaleira Negra estar correndo bem, ela queria ver o jovem rapaz para poder revelar tudo o que ela sabia sobre o exército do rei e seus generais. Suzune até mesmo estava com ele também para poder acompanhá-lo, porém isso não adiantaria muita coisa, e ele descobriu só agora que nocauteou a Cavaleira Negra com a força bruta de seus golpes. O Sato começou a correr para poder curá-la, pois ela ainda estava gravemente ferida dos golpes que havia recebido dele, e ele pediu para que Siglis abrisse aquela cela para que ele assim a curasse. No instante que o prota se aproximou e começou a curá-la, a jovem dama sentiu um calor tão aconchegante e acolhedor que pediu para ficar um pouco mais assim, mesmo depois da cura haver finalmente sido finalizada, pois nunca havia sentido isso antes. Rose então iria treinar o protagonista pessoalmente depois dessa guerra, e dessa vez o treinamento dele seria justamente ela atacando ele, e ele precisaria tentar desviar dos golpes dela. A consequência disso era bem clara, e ele foi nocauteado com um golpe só, chegando a pensar que tudo não passava de um sonho ruim, mas era claro que não era como ele pensava que era de verdade. Descobrimos depois que ele continuava indo visitar a Cavaleira Negra enquanto contava o que sua capitã fazia com ele em seus treinos, e ela queria saber por que ele continuava visitando ela, mas não revelou isso para ele. Quando o rei estava com Rose, havia duas coisas que ele queria pedir para ela, e o Sato avistou Kazuki treinando bastante depois que retornou do campo de batalha. Durante a conversa deles, o jovem amigo do prota quase deixou escapar que ele quase foi deletado no campo de batalha, e como consequência disso, ele sentiu uma leve pressão vinda diretamente da princesa, que apesar de ser boazinha, tem um jeito bem bravo pelo visto. Dessa vez, quem visitou a Cavaleira Negra foi justamente Rose, que deu a ela a opção de passar o resto da vida na cadeia ou se tornar uma demônio correta, mas era claro que Rose apenas deixaria ela escolher a segunda opção. Ao colocar um colar nela, a magia da demônio foi selada, e quando o Sato foi repreendido por estar treinando em seu dia de folga, ele percebeu que Rose havia trago justamente a inimiga para o campo de treino. Quando ela despertou, o garoto ficou com pena da demônio, e Rose revelou para o Sato que o rei queria enviar uma missiva para as nações, que é tipo uma carta ou bilhete que se envia para alguém, na tentativa de conseguir o apoio deles também para a guerra. O Sato ficaria encarregado de levar essa missiva para as nações com os outros dois heróis, e agora ele era bem famoso, eu diria, na cidade, tanto pelas garotas de lá quanto pela Suzune. Quando ele avistou a garota raposa de antes, ele rapidamente foi na direção dela, e ela pediu para que ele salvasse sua mãe como método de retribuir o que ela permitiu a ele ver. Essa pequena dama se chama Amako, e avistamos a demônio de antes passando pelo mesmo treinamento infernal que o prota e todos os outros passaram também. Enquanto isso, o Sato conversava com Amako na cabana deles, e ela já sabia tudo sobre o protagonista, e havia muitas coisas que ele gostaria de perguntar para ela, e por fim ela revelou que tinha sim o poder de prever o futuro, e ela viu que ele era o único que poderia ajudá-la. Por esse motivo, ela permitiu que ele visse o que aconteceria com seus amigos, pois ela precisava dar um jeito de salvar a sua mãe, e como no país das feras não nascia ninguém com magia de cura, ela fugiu para o reino dos humanos em busca de um usuário de cura. Porém, os que já estavam ali, ela viu que nenhum deles poderia ajudá-la, somente o protagonista, e pediu para que ele assim a acompanhasse a pequena dama para poder salvar a sua mãe. Ele pensou que poderia passar na terra do povo fera justamente no caminho para a entrega da missiva, e ao falar com Rose, ela disse que falaria diretamente com o rei, pois manter uma garota como ela ali poderia até gerar uma guerra entre os do povo fera e os humanos. Depois de falar com a pequena dama novamente, ela agradeceu a ele pelo esforço que ele estava fazendo em ajudá-la, mas foi ele quem agradeceu ela de volta, pois graças a ela, ele conseguiu salvar seus preciosos amigos. Ele entregou para a demônio de antes um presente que havia comprado especialmente para ela na cidade, e digamos que ela acabou ficando feliz por ter recebido isso, apesar de não mostrar direito. Durante o treinamento deles, ela concluiu que o Sato não era humano também, já que ele sequer ficava ofegante com aquele treino, e ao ouvir alguns barulhos suspeitos na floresta, ela decidiu vir verificar o que era. Ao ver o Sato e Rose treinando loucamente, pensou que o garoto tinha até virado saudade depois desse golpe, porém ele ainda estava bem, e até conseguiu desviar de um dos ataques dela, ficando bem feliz por depois de muito tempo ter conseguido fazer isso. Enquanto ele conversava com a jovem demônio de antes, ele finalmente perguntou qual era o nome dela, e descobrimos que era Felm, mas quando ele não mostrou nenhuma reação e nem a chamou pelo nome, ela ficou indignada com ele. Ela correu tanto que acabou desmaiando, e enquanto jantavam, o Sato disse algo que deixou a capitã completamente revoltada, o que fez todos acalmarem os nervos rapidamente. Durante a noite ainda, a pequena
pequena dama acabou vendo a conversa deles dois, e no dia seguinte, o Sato iria para o reino para entregar as missivas em si, e ela pensou que seria uma boa seguir o protagonista para poder fugir daquele inferno também. No reino em si, o rei na verdade acabou sendo grato por Amako ter contribuído tanto para o destino final daquela batalha, e ao protagonista também, e depois de ele passar pelas nações, o destino final dele ficaria quase de frente para a cidade do povo fera, ou seja, ele poderia passar lá depois disso, e até certo ponto da viagem ele estaria com os amigos dele, e depois ele estaria somente com o Amako e outros dois, e ele escolheu justamente o cavaleiro prestativo de antes, e como segundo companheiro foi justamente o Blue Ring. Enquanto isso, vemos a pequena demônio sendo perseguida por Rose, que pensou que ela estava fugindo, mas ao ver a mala em suas costas, percebeu que ela na verdade havia ouvido a conversa entre ela e o Sato, e estava tentando segui-lo. Mais tarde, quando ele retornou, ela comentou que não era justo que ele escapasse daquele inferno sozinho, e ficou bem feliz por ele finalmente tê-la chamado pelo seu nome. Quando Rose apareceu, ela deu mais um conselho para ele, e era para ele dar uma surra em quem dissesse que usuários de magia de cura eram fracos. Antes de sair, ela disse que tinha grandes expectativas nele, o que deixou o garoto completamente feliz por isso. E por fim, avistamos o Prota se preparando para sair com Amako e seus amigos de outro mundo também. Agora era a hora que a verdadeira aventura do protagonista iria começar, e deixou claramente em aberto que uma segunda temporada poderia ser possível no futuro. Não há indícios de que realmente haja uma segunda temporada em produção. Pelo pouco que eu pesquisei, eu não consegui encontrar nada ainda, mas se tiver uma segunda temporada, talvez eu traga o resumo dela pra vocês. Eu vou ser bem sincero, eu gostei bastante desse anime e pra mim finalizou de um jeito agradável, eu diria, me deixando até mesmo com uma ponta de curiosidade se o relacionamento dele com Suzune vai se desenvolver, ou até mesmo com a jovem demônio Felm. Assim sendo, eu recomendo sim que você dê uma chance e assista o anime, já que é bem interessante a forma como as coisas acontecem, mesmo que a animação não seja das melhores também. Se você gostou desse anime e dos resumos dele, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. Em breve eu irei lançar a parte completa de todas as partes juntas, para você assistir sem intervalos, e eu espero poder contar com seu apoio também. Foi uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!